Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é: quanto custa ao Brasil as deficiências logísticas? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a professora Miriam do Vale. Ela que é professora do IBMEC São Paulo e também especialista em estudos organizacionais. Professora Miriam, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta. Muito obrigada, Fábio. Muito bom poder conversar aqui contigo sobre um assunto que eu comecei basicamente minha carreira trabalhando, né, em telecomunicações com isso, e hoje eu estou aqui tentando auxiliar algumas empresas a se internacionalizarem. E além disso, também eu leciono aqui no IBMEC. Uma das disciplinas que eu leciono justamente é negócios internacionais. E a gente tratou também sobre logística internacional, né? É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Professora, quais são as características da logística, do transporte logístico aqui no Brasil? Bom, as características, né, se a gente for ver como as cargas se movimentam dentro do nosso país, a maior parte delas vai se movimentar pelo modal rodoviário. E por que acontece isso? Essa questão, né, da maior parte das cargas se movimentarem pelo modal rodoviário é porque a gente fez algumas decisões lá atrás, né, que, enfim, privilegiaram esse tipo de modal. Não é o modal mais barato que a gente tem, não é o modal mais eficiente, né? Principalmente para a gente conectar um país tão grande quanto o Brasil, que tem diversos climas. Eu brinco que a gente é um país em vários, na verdade, né? E o segundo modal aqui que a gente tem um pouco das ferrovias. Entretanto, esse tipo de modal que a gente tem aqui de ferroviário, ele vai conectar o nosso país e vai levar principalmente commodities. 80% do que trafega nas nossas ferrovias é minério de ferro. Tá? Nos últimos meses eu estava dando uma olhada aqui nos relatórios da Confederação Nacional dos Transportes, da Confederação Nacional das Indústrias também, aumentou um pouquinho o açúcar, não deixa de ser commodities, né? E a gente também tem o hidroviário, né? E também é um tipo de modal que, infelizmente, ele também não é muito utilizado aqui, né, no nosso país. Principalmente porque a gente não tem também muitos investimentos nesse tipo de modal, embora também fosse um jeito da gente carregar as nossas mercadorias aí de forma com custo menor, né? E a gente também tem um modal aéreo, mas o modal aéreo a gente usa muito mais para passageiros ao invés de transporte de cargas. Menos de 1% do modal aéreo é de transporte de cargas aqui nacionalmente, né? Então, essas decisões inclusive o nosso governo fez lá atrás, né, privilegiaram esse modal rodoviário, né, que é um modal normalmente mais caro que a gente vai usar aqui no Brasil e que vai ter uma série de falhas, aí, uma série de déficits que a gente acho que vai bater um papo sobre eles aqui na nossa conversa. Com certeza. Professora, vários aspectos aí que você destacou, eu acho interessante. Você já falou logo de ferroviário, não é mais barato e nem o mais eficiente. Então, lá atrás foi feita uma escolha errada. Essa escolha errada, penso eu, talvez para privilegiar quem com rodovias, não sei, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Só que hoje em dia existe espaço para a gente fazer essa mudança? É possível, de repente, começar a se investir um pouco mais em outro tipo de modal, o ferroviário, por exemplo? Sim, a gente está um pouco atrasado, né, no nosso calendário, inclusive nos investimentos desses outros modais, né, a gente abriu agora em novembro, dia 11 de novembro, se eu não me engano, foi aberto o edital justamente para a Ferrovia Oeste-Leste, né, dia 11 agora de novembro. A ideia já era que esse edital já tivesse sido levado a cabo pelo nosso governo, né, e a ideia é que a gente consiga conectar as diversas partes do nosso país justamente por esse tipo de modal. Ele também tem alguns problemas, né, então a gente tem problemas de conexão desse modal, a gente tem problemas de ociosidade dessa rede ferroviária, né, a gente tem problemas de manutenção, tem partes das ferrovias que elas não conseguem mais ser utilizadas, né, porque faz tempo que elas não têm manutenção. Então, assim,
eu dei uma olhada nos relatórios, pelo menos uns 15 anos a gente leva para ser mais eficiente aí nesse tipo de modal e nos outros. E por que isso? Justamente porque falta investimento por parte do governo e também por parte da iniciativa privada, né? Eu acho que tem que ser o tipo de investimento conjunto, né, para ser feito para a gente realmente ter eficiência, né, na nossa logística. E o que acontece normalmente, né? Esses países emergentes, né, e a gente se encaixa nesse tipo de país, eles vão investir 4 a 5% do PIB deles justamente em infraestrutura. A gente não chega a 3%. Então, para a gente suprir esse gap, né, então a gente tem muito ainda o que fazer. Então, inclusive por conta dessa crise do coronavírus também, enfim, a gente tem esse gap, né, essa falha aí, principalmente nesse modal ferroviário que seria aí o ideal para a gente escoar os nossos produtos, né? É claro que o que eu estava falando para vocês, né, a gente fala em teoria que é o path dependence, né? Então, quer dizer, a gente tem a dependência do caminho que os governos lá atrás traçaram e que a gente chegou até hoje aqui, né? Então, quer dizer, aqueles governos do JK, o governo do Getúlio Vargas, eles privilegiaram esse tipo de modal e tipo de indústria também, né? Então, a gente tinha substituição de importação, a gente começou a fazer a FNME, né? A Fábrica Nacional de Motores, a gente tem a CSN, a gente tem várias montadoras que vieram aqui para o Brasil, né, e que se passou a investir, né, não exatamente em parcerias público-privadas, mas com essas empresas e com esse tipo de pensamento aqui no Brasil. Né? Então, esse tipo de investimento, principalmente nas ferrovias, ele foi preterido, embora seja um dos tipos de transporte aí que seria um dos mais eficientes para o nosso país, né? Ele é muito utilizado, sim, mas ele é muito utilizado para a parte de commodities, como eu falei para vocês, né? Então, a gente vai carregar muita soja, a gente vai carregar muito açúcar, muito milho, muito minério de ferro, principalmente nessas ferrovias que cortam o Brasil. Né? A gente teve aí no último ano o lançamento aí, né, a abertura da ferrovia Norte-Sul, né? Mas ainda é bem incipiente aqui as nossas ferrovias, né? Infelizmente, né? Então, quer dizer, a gente tem só 31 mil quilômetros de ferrovias, enquanto a gente tem quase 65 mil quilômetros de rodovias, né? E se a gente for falar da utilização dessas ferrovias e dessas rodovias e o estado que elas se encontram, aí também é um capítulo à parte, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, que é justamente o que também encarece o custo do nosso transporte, né? Tanto a má conservação dessas rodovias, falta de sinalização, enfim, e também isso, infelizmente, acontece com as nossas ferrovias, sem contar que a gente tem outros problemas nas ferrovias, a gente tem problemas de bitolas, né, então, às vezes, essas ferrovias, elas não se conversam, então, um trem não pode ir de um lado para o outro por conta desse problema, né, de tamanho das bitolas dentro dessas ferrovias, a gente tem problema dessa conectividade, dessa ociosidade da nossa malha ferroviária, infelizmente. Professor, uma curiosidade. Em algum momento você citou também o transporte hidroviário, né? Que é pouco utilizado aqui no Brasil. E eu fico, como leigo, eu fico imaginando, o Brasil é atravessado, né, por rios, uma costa litorânea muito grande, né? Por que se utiliza tão pouco os rios, o mar? É porque demora muito? Por que não se investe também nesse tipo de transporte? Vamos lá, navegação de cabotagem, que é um tipo de navegação, como é que a gente faz isso, né? Para chegarem os navios aqui no Brasil, a gente precisa ter um calado desse porto. O que significa esse calado? É o tamanho do mar, né? Então, assim, o maior calado que a gente tem aqui no Brasil é o Porto de Santos. Isso significa que a gente vai poder chegar com navios maiores no Porto de Santos, né? Então, se eu tenho um calado baixo, né? Eu tenho baixo calado nos portos, eu não vou poder entrar nesses portos com grandes navios, porque senão eles vão atolar lá, eles não vão conseguir descarregar a carga deles, né? Então, normalmente, como é que funciona? A gente chega com esses grandes navios nesses grandes portos, e a partir desses grandes portos, a gente entra com navios pequenininhos e a gente vai fazendo a navegação de cabotagem.
que é como se fosse um pinga-pinga, vai, igual quando a gente pega aqueles ônibus que não são expressos e vão batendo em todas as cidades, né, até chegar no nosso destino final, que demora muito mais tempo, mas a ideia é mais ou menos essa, mas para navios, para barcos. Então, a gente carrega esses barcos pequenininhos e a gente vai batendo nesses portos menores que não tem calado, né? Tem algumas empresas, inclusive de cosméticos, que elas usam bastante esse tipo de transporte justamente porque é mais barato, né? Mas assim, aqui no Brasil, diferentemente de Rússia, de China, a gente vai usar muito pouco esse tipo de transporte também, para algumas coisas. Tem essa questão que você falou, que, poxa, é muito... demora um pouco mais, né? Mas também tem a questão da burocracia. Né? Então, quando a gente fala dos portos, né, e a gente fala dessa burocracia dentro dos portos, a gente tem uma série de impostos, a gente tem o despacho aduaneiro, né, os despachantes que estão lá trabalhando justamente para tirar a mercadoria de lá dos portos, né, para pagar todas as taxas. Então, por exemplo, a gente tem inclusive taxas para a marinha mercante, né, para a renovação da frota da marinha mercante. Então, essas coisas, elas acabam também encarecendo. Por exemplo, o Porto de Santos, infelizmente, ele acaba sendo um dos mais caros que a gente tem aqui dentro do Brasil. Já ouvi várias empresas que acabam não utilizando o Porto de Santos por conta disso. Embora São Paulo tenha uma malha rodoviária bacana, né, para chegar até o Porto de Santos, a gente tem duas ruas até lá. A gente também consegue chegar na forma ferroviária, né? Mas por que as empresas não vão? Porque é caro, né? E também a gente tem a questão dos sindicatos, né, das pessoas que trabalham lá, da capatazia, né, que trabalha lá no Porto de Santos, né, que tem uma série de exigências para continuar trabalhando por lá, e isso acaba encarecendo, né, o custo do Porto de Santos. Então, embora seja um porto enorme que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem um calado grande justamente para trazer esses navios grandes, então quanto maiores esses navios, mais eficientes eles são, porque eles conseguem carregar mais mercadoria, fica mais barato para quem está contratando os fretes por esses navios, né? As empresas acabam indo para o Porto de Itajaí, né? Então não vem normalmente aqui para Santos por conta desses custos, se elas podem fazer isso, né? Então, mas existem algumas regiões no Brasil que a gente usa bastante esses transportes pelos rios, né? Principalmente na região norte, né? Então, assim, são poucos os lugares que a gente vai ter rodovias, por exemplo, na região norte. Então, para fazer chegar, por exemplo, as urnas, né? Agora a gente vai ter segundo turno em algumas regiões, né, algumas cidades do nosso país, para fazer chegar correios, para fazer chegar bancos, é tudo pelo rio, né? Então, a gente tem aquelas voadeiras, então são poucos os lugares lá que a gente vai conseguir chegar por rodovia, né? Então, o tempo lá se mede por dias de rio. Né? Então, às vezes, eu fico uma semana no Rio para conseguir chegar na capital do meu estado. Né? É uma loucura isso, mas isso existe também dentro do Brasil. Então, assim, o Brasil é um país completamente diferente. Né? A gente tem que estudar muito bem a geografia, eu sempre falo isso para os meus alunos, e entender como é que a gente vai fazer os nossos produtos, os nossos serviços chegarem aos rincões mais distantes que a gente tem, justamente por conta dessa diferença que a gente tem entre as regiões, né? Por conta de geografia, por conta de infraestrutura também, enfim, né? E todo o contexto social. Né? Então, alguns lugares a gente tem o transporte bastante encarecido também por conta de roubo de carga, né? Por roubo de mercadoria. Né? Então, alguns lugares, inclusive na parte fluvial, né? Então, a gente tem alguns lugares que são conhecidos por pirataria, né? Então, as pessoas acabam nem usando justamente esse transporte fluvial, e também as rodovias que, infelizmente, acabam sofrendo também com esse tipo de problema, né? De roubo de cargas. Professora Miriam, você tocou num ponto agora que é muito comum a gente estar assistindo os noticiários e mostrar caminhoneiro sequestrado, carga que foi roubada, às vezes a carreta inteira, às vezes até mostra determinados lugares onde essa mercadoria acaba sendo repassada. Quer dizer, a violência nas estradas, a violência de uma forma geral, junto ao transporte logístico, também afeta diretamente o custo das mercadorias e o custo que as empresas têm em transportar suas mercadorias, né?
Com certeza, né? Então, assim, mesmo que você faça seguro das suas cargas, né? Isso vai encarecer o seu seguro, né? Então, eu estava até comentando contigo que infelizmente, as duas maiores capitais que a gente tem aqui no país, a gente tem um roubo gigantesco de carga, né? Eu trabalhava justamente com produtos, com smartphones, né? Com produtos celulares. E entre essas duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente simplesmente, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente viu os caminhões desaparecerem do nosso radar. Era uma coisa muito preocupante, né? E que encarece demais, né, o nosso custo, né? Então, esse custo Brasil que a gente tem, né, essa ineficiência por conta desses roubos de carga, mesmo a gente tendo essa questão de seguros, mesmo a gente tendo toda essa tecnologia com aplicativos de monitoramento, a gente tem também muito treinamento e tem que investir também no treinamento dos motoristas, de quem é que vai mexer com essa carga, justamente para a gente ter menos perdas, né? Se é que isso é possível, né? Mas é muito difícil a gente trabalhar com isso, né? Sem contar, eu estou falando de uma boa rodovia, tá, né? Eu estou falando da Dutra. Mas tem lugares que a gente não tem a conservação das rodovias, né? Então a gente não tem sinalização, a gente tem uma pavimentação, se é que a gente pode chamar de pavimentação, porque às vezes tem mais buraco do que rodovia pavimentada, né? Então, essas coisas, elas vão encarecendo. E muitas vezes, o que acontece? Você vai chegar com o seu produto no lugar de destino e por conta desse problema que a gente tem com as rodovias, no final das contas, o seu produto não vai mais valer, né? Por quê? Porque ele quebrou no transporte. Imagina só, né? Com todas essas questões, você chega até o seu local de destino e fala, a gente não vai poder usar esse produto porque ele está quebrado, né? E aí você vai ter que enviar outro produto, daí você vai ter que acionar o seu seguro, né? Então, todas essas questões, elas encarecem ainda mais, né, esses produtos. Então, o que acontece normalmente, né, e o que a gente tem que pensar também como empresa, quando a gente for fazer o nosso planejamento, é que, de repente, você terceirizar essa área de logística da sua empresa talvez seja uma solução interessante e importante para você, né, para você focar, de repente, no seu core business, né, no que você vai fazer, né, como empresa, e deixar aí com uma transportadora, com um courier, com alguém que realmente conheça desses modais, desses seguros, dos perigos das vias, tenha pessoal também treinado para isso, né, tomar conta dessa parte, né, que é super importante. Então, a gente tem empresas de logística que fazem treinamento como o motorista tem que se portar numa situação dessas, né, faz treinamento quais são os horários que são melhores de você rodar em determinada rodovia, né, justamente para tentar evitar esse roubo de cargas, né, e mesmo com toda essa questão da tecnologia que a gente tem, infelizmente ainda acontece, né, e acontece bastante, e é uma perda, e é uma pena também, né, para o nosso país, porque a gente tem tanto potencial, né, Professora. e são questões também que têm que ser tratadas tanto com o governo, quanto também com as empresas que tomam conta dessas concessões rodoviárias. Professora, você falou um pouco aí do quanto isso afeta o país como um todo, o quanto isso afeta a nossa economia, porque se o transporte logístico acaba onerando muito os nossos produtos, então acaba atrapalhando a nossa competitividade também no mercado externo, né? Então, quer dizer, se a gente compara com o transporte logístico de outros países, sejam países vizinhos da América do Sul, seja a Europa, realmente a gente está muito atrasado em relação ao que se faz lá fora, professora? Nossa, sim, eu acabei de abrir aqui, inclusive, a página do Banco Mundial, que vai falar do índice de competitividade logística. Infelizmente, caímos, né? O último índice que eles fizeram justamente foi em 2018, né? A gente está aqui com uma nota de 2,93 de 5, né? Então, essa questão do índice de competitividade, quando a gente vai se comparar com outros países, e, infelizmente, a gente está bem abaixo aí do que o que seria esperado por um país emergente quanto o Brasil, né? Então, assim, é complexo isso, é difícil, né? Porque como é que a gente vai se colocar, né, diante dos outros países para a gente fazer comércio, né? Para a gente ter a nossa economia também crescendo. Né? Então, essas questões a gente tem que pensar com muito cuidado e muito carinho, né? Inclusive internamente,
Porque quando você fala também da questão de custos logísticos internos, também os governos têm uma guerra fiscal, né? Porque a gente tem tributação dos transportes. Então, o ICMS é um tributo importante, né? Que vai também fazer os custos nacionais crescerem ou ficarem menores, dependendo por quais estados o seu produto vai trafegar, né? Então, isso faz parte do planejamento tributário das empresas. Eu vejo muitas empresas se mudando por conta desse tipo de planejamento também, né? E é claro, a questão da infraestrutura, né? Então, outro dia eu estava conversando com um empresário, ele mudou a produção que ele tinha de uniformes sociais aqui de São Paulo, justamente para uma cidade de Minas Gerais. E por que é que ele fez isso? Ele fez isso justamente por conta do planejamento tributário dele, né? Mas qual a questão que ele incorreu? Justamente a questão de infraestrutura. Tudo bem que não era uma infraestrutura logística, né? Porque ele tinha estradas que chegavam até lá e ele conseguia fazer a distribuição da produção dele. Entretanto, ele incorreu numa questão de infraestrutura elétrica, quando ele ligou todas as máquinas para começar a fazer o trabalho de corte dos tecidos que ele tinha ali naquela cidadezinha de Minas Gerais, a rede elétrica da cidade caiu. Né? Então, essas questões elas são complexas no nosso país, né? Então, a gente tem muitos países, muitos Brasis, né, dentro do mesmo Brasil. Né? Então, é difícil a gente falar também em uma competitividade única, a gente fazer um índice de competitividade único, né? Porque cada estado, ou até arrisco dizer, cada cidade, ela vai ter uma competitividade diferente, né? Então, é bem complicado isso aqui no Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ficar bem atento a essas questões de competitividade tributária, né? Que vão encarecer aí a distribuição do seu produto e também essa competitividade logística e de segurança também, né? Quando a gente fala aqui em Brasil. Professora, você falou agora da tributação e me veio à cabeça também o quanto algumas rodovias, principalmente alguns estados, são pedagiadas, né? Então, agora há pouco você falou da dificuldade de alguns estados brasileiros que nem estradas têm, ou têm estradas que não têm condições de se passar ali com caminhão transportando mercadoria, e as que têm, por exemplo, São Paulo, tem ótimas estradas aqui para a gente chegar da capital até o interior do estado, por exemplo, ou da capital até o litoral, só que são inúmeros os pedágios, isso também acaba onerando demais as empresas, né, professora? Com toda certeza, né? Então é o trade-off que você tem, né? Você paga e você tem um serviço melhor de iluminação, de pavimentação, de sinalização nessas estradas, né? Entretanto, o seu produto vai chegar mais caro no final, né? Daquela estrada, né? E você vai ter mais fiscalização também. E aí tem outra questão do transporte. A gente tem muita informalidade, a gente tem também uma frota muito antiga e sem manutenção. Né? Então essas coisas também acabam encarecendo, né, os produtos e a logística aqui dentro do Brasil, né? Então essa parte de informalidade, você ter uma frota ruim, né, e também às vezes você não ter muita fiscalização nessas estradas é complicado, né? Então, mas se você tem pedágio, normalmente você tem estradas melhores, né? Então essas concessões público-privadas, elas são super importantes aí para a gente pensar na melhoria da qualidade das estradas, mas a que custo, né? A que preço? Então, se a gente for pensar nessa questão da competitividade, né, e a gente pensar nos tipos de produtos que compõem as nossas comercializações com o exterior, a gente faz muita commodity, né? Então a gente exporta muita commodity. Então, o que acontece com as commodities, né? Então, são produtos que não se diferenciam. Então, o que acontece, por exemplo, com a nossa soja, com o nosso milho, com o nosso minério de ferro ou com o nosso café? Como a gente não tem uma marca muito forte, são produtos que podem ser feitos por qualquer outro país, né? Então, a gente acaba sendo tomador de preço. E isso vai significar o quê? No final das contas, a gente está dependendo da Bolsa de Chicago, enfim, para a gente tomar o preço. A gente está dependendo da demanda mundial desses produtos. Então, o Brasil acaba sendo refém da demanda de fora, né, da demanda mundial desses produtos que a gente produz, justamente para a gente fazer o nosso preço. E aí, quem vai comprar vai se importar se o produto, de repente, vem do Brasil ou vem
sei lá, do Chile, do Canadá ou da África do Sul. Não. A gente se importa quando a gente está falando de commodities normalmente com os preços, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem todos esses problemas com a nossa logística e o nosso produto acaba ficando mais caro justamente porque a gente tem uma infraestrutura deficitária dessa logística, a gente não consegue competir de forma efetiva no mercado mundial. Né? Então, aí a gente acaba conseguindo colocar nossos produtos com preço, de repente, muito mais alto e que não valem a pena a gente vender lá fora justamente por conta dessa infraestrutura ruim que acaba encarecendo esses produtos aí para quem for comprar. Então, é complexo isso, né? Então, são todas essas decisões que a gente tem que pensar, né? Como empresa, como governo também, né? Justamente para a gente pensar, puxa, e agora? O que a gente vai fazer, né? A gente está num cheque aqui, né? Se a gente for pensar no jogo de xadrez, dá tempo da gente modificar o que a gente tem? Dá. Só que a gente vai ter que trabalhar bastante e em conjunto, né? Tanto as empresas quanto o governo aí para pensar num novo país, né? Como é que a gente vai melhorar todas essas questões logísticas? Como é que a gente vai pensar em, de repente, darmos o preço para o mercado, ao invés do mercado dar o preço do que a gente vende, né? Trabalhar com inovação, trabalhar com tecnologia, de repente, ou com marcas nos produtos que a gente vende, né? Justamente para a gente poder ser mais competitivo e não depender tanto aí, de repente, do mercado lá fora, né? Da demanda dessas commodities, para a gente tomar os preços lá de fora. E tem que começar agora, né, professora? Por exemplo, quando você falou aí do transporte ferroviário, você disse que começando agora, a gente levaria uns 15 anos para conseguir fazer uma malha ferroviária ok, né, em ordem, né, para esse transporte logístico. Professora Miriam do Vale, do IBMEC São Paulo, especialista em estudos organizacionais. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alesp Conecta, com todas as informações relevantes sobre o transporte logístico aqui no estado de São Paulo e aqui no Brasil. Olha, eu que agradeço, Fábio. Foi, assim, muito bom poder conversar com vocês. Espero que eu tenha trazido algumas novidades aqui, né? E foi ótimo, assim, porque a gente está num momento que é crucial falar de logística, até porque as vacinas estão chegando, né, lá de fora, né? E eu até conversei com o pessoal, justamente, que vai trazer isso, né, o courier, né, o pessoal da UPS aqui com os meus alunos, e assim, é uma operação de guerra mesmo, né, a gente, é o que eu falei para você, a gente tem toda a infraestrutura aqui em São Paulo, é uma infraestrutura mais cara, sim, é uma infraestrutura mais cara, né, a gente tem toda essa infraestrutura para receber as vacinas, né, tá todo mundo de olho nisso, acompanhando minuto a minuto, né, o que está acontecendo, mas é alguma coisa extremamente importante que a gente não pode deixar de discutir e tem que pensar justamente em aumentar os gastos em infraestrutura, e gastos não, né? Na verdade são os investimentos que a gente faz em infraestrutura para começar a colher os frutos daqui a algum tempo. Eu espero que seja antes desses 15 anos que o pessoal da CNT projetou, né? Mas, pelo que eu tenho visto e acompanhado aqui desse índice aqui de performance logística do Banco Mundial, infelizmente, acho que vai demorar até um pouquinho mais, porque a gente tem caído aí nesse ranking. Professora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica também arquivada no YouTube. Entre lá, digite Alesp, todos os nossos programas estão lá. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.